Senhoras e senhores, meu respeitável público, o Brasil virou um lugar muito atrativo para os gringos nos últimos anos. A gente vê Braithwaite, Bolasie, Payet, Memphis, Coldplay sendo atrações a cada final de semana nos nossos principais estádios de futebol. Por que isso vem acontecendo, Frederiquinho Caldeira? Marcelindo Beckler, amigas e amigos, não é novidade que o Brasil é um atrativo para gringo, né? Assim, qualquer pessoa que já tenha passado por cidades turísticas no Brasil, ou se você mora em uma como eu morei no Rio de Janeiro, você tropeçava em gringo com uma facilidade muito grande. Hoje em dia, a diferença é que você pode tropeçar no Payet, que você pode tropeçar no Chris Martin, né? O vocalista do Coldplay. Antigamente era o Você pode tropeçar no Petit Gâteau. Pode tropeçar no Petit Gâteau. Né? Antigamente era o Iron Maiden, que também, né, batia cartão junto com Metallica no Brasil todo fim de semana. Agora, infelizmente, é o Coldplay. Mas enfim, são 138 jogadores estrangeiros somente na Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2025, 20% do total. E não estamos falando somente de jogadores que vêm de países da América do Sul, da América Latina. Também tem muita gente de outros lugares do planeta e esse é mais ou menos o tema do programa de hoje. Uma vinheta mais ou menos a ver com o tema do programa de hoje. Vamos lá então, vamos passar a lista para a gente ter uma ideia do mapa, para a gente ter uma ideia de onde vêm esses jogadores, 138 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. São 47 argentinos, 26 uruguaios, 15 colombianos, que formam o top 3 de países com mais representantes da primeira divisão do futebol brasileiro. Todos os 10 países da América do Sul têm jogadores, Marcelo, na primeira divisão. E aqui a gente não está contando a Guiné Equatorial, a Guiana Francesa, a gente está contando os 10 países que disputam as eliminatórias sul-americanas para ficar em Conmebol e que disputam as competições sul-americanas de futebol. A gente está se atendo à geografia, à sociogeografia esportiva. Da Europa são 7 países contemplados e aqui eu tirei evidentemente os naturalizados. Tem 2 italianos, são brasileiros naturalizados italianos, contando apenas os nascidos nesses países. Tem 6 portugueses. Tem jogadores de França, Bélgica, Espanha, Holanda, Dinamarca e também Suíça. Mais 2 jogadores de países africanos, Fred, Angola e República Democrática do Congo. E um coreano nascido em Cascavel. Eu fiquei na dúvida se colocava ou não. Chico Kim, jogador do Mirassol. Pelo que eu vi, ele realmente tem ascendência sul-coreana e tal, porque a gente teve alguns anos que a gente tinha jogador da China disputando o Campeonato Brasileiro, mas era um brasileiro naturalizado. O Chico Kim aparece que realmente tem ascendência sul-coreana, mas é nascido em Cascavel, no Paraná, e joga no Mirassol. Então, coloquei quase que como um pequeno out of context. Out of context. O Chico Kim, imagino, não sei, né? Queria ler um pouco mais sobre, mas talvez esteja à disposição da seleção, né? Da Coreia do Sul, mais do que da seleção brasileira. Então, para fins esportivos, ele é sul-coreano, apesar de ter nascido em Cascavel, na grande Cascavel, no Paraná. Bom, esse mapa aí, ele não traz, a princípio, nenhuma surpresa, né? O grosso dos jogadores vem dos nossos países vizinhos, e é assim que já é há bastante tempo, e acredito que vem crescendo a cada ano, né? Recentemente o Zico deu uma declaração com a qual eu não concordo, em que ele dá a ideia de limitar o número de jogadores estrangeiros a fim de fomentar mais jogadores brasileiros, para dar mais espaço para jogadores brasileiros. Isso é uma discussão que tem no mundo todo, tá? É uma discussão que aqui na Inglaterra, por exemplo, existe sim um mínimo de vagas que você precisa ocupar no seu elenco para jogar as competições oficiais com jogadores formados na Inglaterra. Então é uma proteção da mão de obra local. Eu entendo que isso em algum momento vai chegar, essa conversa no futebol brasileiro, mas eu não sei se é limitando que a gente dá oportunidade para os jogadores, como se já não houvesse uma porção de oportunidade para os jogadores brasileiros. Não sei se você concorda com essa linha do Zico. Eu acho que por enquanto não dá para perceber
um problema do futebol brasileiro, que as nossas promessas não estão tendo espaços porque a gente importa jogadores de outros lugares. Que eu acho que é o problema, por exemplo, que a Inglaterra tenta combater limitando, né? A gente teve jogos entre Liverpool e Arsenal em Liga dos Campeões, isso há 15 anos atrás, acho que foi em 2008, que os dois times entraram em campo sem nenhum jogador inglês. Acho que foi entre Arsenal e Chelsea. Acho que o Liverpool recentemente que fez isso, né? Recentemente teve pela primeira vez na história 11 iniciais não ingleses. Pois é. No Brasil não parece que o futuro do futebol brasileiro, que as estrelas do futebol brasileiro estão deixando de aparecer, estão sumindo porque a gente tem jogadores estrangeiros. Tanto que o Brasil tem, nos últimos anos, aumentado o número de vagas para estrangeiros, tem facilitado a chegada de estrangeiros, e eu percebo, por enquanto, algo positivo, que gera a multiculturalidade tende a melhorar. A gente tende a tanto aprender com jogadores que vêm da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, mas também quando chega Memphis, quando chega Payet, tinha chegado antes o Luis Suárez, que é um jogador uruguaio, mas que rodou o mundo, pelo exemplo, pela forma de trabalhar, eu acho que tende a ajudar o jogador brasileiro Seedorf, também, né? A melhorar, o Seedorf também anos atrás, Petkovic, por aí vai, a melhorar a nossa cultura futebolística. Então, por enquanto, eu vejo como positivo, melhora o nível do futebol brasileiro em algumas vezes, em outra pelo menos melhora a cultura futebolística brasileira, e não tem trazido prejuízo de que o futuro do futebol brasileiro fica escondido. Como que o Brasil consegue ser atrativo para os jogadores estrangeiros? Tem um estudo, um relatório que chama Convocados, do Galápagos Capital, que mostra que de 2019 até 2023, a receita dos 20 clubes da Série A subiu 1,7 bilhão de reais. E aí tem 1,1 bilhão de acordos comerciais. Aqui dá para quase afirmar, Fred, que a entrada das bets no futebol brasileiro fez com que os patrocínios subissem muito. Então, hoje os principais patrocínios são de casas de apostas, quase todos os clubes da Série A têm. E 500 milhões nos últimos 5 anos com bilheteria e programas de sócios. Os ingressos ficaram muito mais caros para assistir o futebol no Brasil, a taxa de ocupação nos estádios pós-pandemia está bastante alta, o torcedor brasileiro voltou e os clubes têm conseguido cada vez mais cativar com que o seu torcedor vá para o estádio. Isso gera um futebol brasileiro mais forte economicamente, para trazer jogadores da América do Sul e também para trazer superestrelas, pagar eventualmente um super salário aqui e ali. E além disso tudo, Fred, as SAFs também, né? Com investimentos muito altos, com a falta de fair play financeiro no Brasil, faz com que os donos possam investir e comprar jogadores para o futebol brasileiro, trazer jogadores de fora para o futebol brasileiro, sem se preocupar tanto com o custo, porque os donos normalmente pagam as contas ou deveriam pagar. O que muda nesses últimos anos é o peso das contratações com estrada na Europa, né? Seja um uruguaio como Luis Suárez, seja um holandês como Memphis Depay, porque isso catapulta o assunto do Brasileirão para além do Brasil. E isso é algo que quem tenta pensar no futebol brasileiro com o olhar mais profissional, de tentar fazer o bolo crescer para depois dividir minimamente igualmente, diz que os direitos de transmissão para fora do Brasil precisam sim ou sim melhorar. Né? A gente precisa vender melhor o Brasileirão. Em alguns países vai ser muito difícil você fazer isso. Né? Para países europeus, com jogos de madrugada aqui, é muito difícil que você consiga, mas para certos fusos dos Estados Unidos, para outros países da América do Sul, para outras localidades, você ainda tem um mercado que é muito mal explorado. Né? Eu vi o Arthur Quesada esses dias indo fazer uma reportagem lá em Eindhoven sobre as raízes do Memphis, e tinha jogo do Corinthians, o replay VT do jogo do Corinthians, passando na TV do bar. Assim, é esse tipo de coisa que eu acho muito interessante quando você traz uma contratação desse tamanho. Agora, e aí eu não estou falando do caso do Memphis porque eu não estudei as contas do Corinthians. A ausência do fair play financeiro também permite com que certas loucuras sejam legais enquanto duram, mas tenham um legado muito ruim depois para o próprio clube, né? Então eu acho que o fair play financeiro precisa chegar em algum momento no futebol brasileiro para que a gente possa ser atrativo com alguma responsabilidade para que essa atratividade não seja efêmera. Mas esse caminho me interessa muito, de você trazer estrelas, de você formar estrelas, seja do Brasil ou da América do Sul. Quantas que a gente tinha pouco ouvido falar e foi com camisa de clube brasileiro que viraram super estrelas, pelo menos dentro da Libertadores, do universo de Conmebol. Eu acho que é um caminho que é bom, mas que precisa melhorar.
A venda de direitos internacionais é algo urgente realmente para aumentar as receitas do futebol brasileiro, que vai aumentando receitas comerciais de patrocínio, receitas de bilheteria, as receitas de televisão local com a criação das ligas, em teoria, tende a aumentar também, mas isso já está praticamente num teto, de onde se pode tirar mais dinheiro para o futebol brasileiro ser mais autossustentável, vender ele bem para fora. E eu acho que é possível e é preciso vender bem para fora, mas eu acho que a gente tem que fazer um bom futebol brasileiro, a gente tem que trazer Memphis, Luis Soares e jogadores desse nível para nós mesmos. Tem que pensar primeiro no consumo interno, que o consumo interno seja bom, que as pessoas assistam mais, que as pessoas vão mais aos estádios, que se melhore os gramados, a condição de segurança dos torcedores, para que primeiramente o mercado interno do Brasil, que é um mercado muito grande, são 200 milhões de pessoas, a maioria quer assistir, que esse mercado também se interesse não só em assistir o seu time, mas em assistir um bom jogo de futebol, e aí eu acho que tem que envelopar tudo melhor. Os gramados têm que estar melhor, os estádios têm que estar melhor, a iluminação dos estádios tem que ser melhor. Eu já falei algumas vezes que eu não gosto de assistir jogo do Palmeiras em casa, porque é feio. Aquele gramado não é bonito, as arquibancadas parecem muito escuras, assim, não é atrativo. Não atrai. Esteticamente é feio. E olha que é um time que está há 5, 6 anos disputando tudo, brigando por tudo, que muitas vezes é importante assistir, então às vezes eu preciso fazer algum sacrifício para assistir um jogo do Palmeiras em casa, porque jogos do Palmeiras em outros lugares não me incomoda nada, mas me incomoda esteticamente como chega para o consumidor, por exemplo, no estádio do Palmeiras. No estádio do Atlético Mineiro também, na Arena MRV também é um pouco assim, também por conta de como ficou a iluminação, o gramado ali e tal, agora vão mudar para um gramado sintético, é outro papo, mas vamos ver se visualmente pelo menos fica mais bonito para acompanhar. Um outro ponto é por que esses jogadores estão vindo para o Brasil. Eu acho que jogadores com idade mais avançada, por exemplo, Braithwaite, Memphis, Payet, e sem achar um clube competitivo na Europa, buscam o que a imprensa muitas vezes aqui chama uma experiência exótica, que é ir para o Brasil. Jogadores falam em viver uma experiência em um futebol apaixonante. O Memphis dava uma entrevista à ESPN da Holanda, agora depois que ele foi convocado outra vez, e dizendo que é uma das 5 ligas mais difíceis do mundo, que as condições que se jogam são muito difíceis, que existe muita técnica, muita paixão, muita luta no futebol brasileiro. Então esse futebol mais raiz, eu acho que atrai um determinado perfil de jogadores que depois de já ter chegado onde poderia chegar no máximo na Europa, tem um pouco aquele papo do Gabigol, né? Entre ser o 10º da Premier League e jogar num grande clube do Brasil, prefere jogar num grande clube do Brasil, eu acho que isso serve também para alguns europeus. Também entra aquela galera que não consegue a ponta da Europa e também não tem um perfil que atrai, por exemplo, o Petróleo da Arábia Saudita, o Pablo Mari do Flamengo, o Héctor Hernandes do Corinthians e outros exemplos. É uma Turquia 2.0, né? O futebol brasileiro, porque quando a gente olha para as contratações do futebol turco, de uns anos para cá, especialmente, mas a minha impressão é que mais ou menos é assim há bastante tempo. Sim, eu imagino que desde o início dos anos 2000 já tinha de levar Tafarel já mais em final de carreira, Jardel e por aí vai, né? Exato. E apostar em estrelas em formação como o Alex, o David, os dois Alex, né, o meio-campista e o zagueiro e tudo mais. Mas quando você olha para os principais times turcos hoje em dia, você vê nomes que são mais ou menos esse perfil Memphis, que são mais ou menos esse perfil Payet, que se encaixam nessa história, até mesmo como treinador, né? O Mourinho tá como treinador do Fenerbahçe nesse momento. Não acho que seria uma loucura imaginar o Mourinho no Brasileirão daqui a alguns anos. Pode ser que aconteça, não é informação, é uma sensação de plano de carreira e para onde que está indo e tudo mais. Então, é uma Turquia mais distante para os olhos de jogadores europeus. Agora, cada um faz dessa experiência algo diferente, né? O Memphis me parece muito mais interessado em conhecer o Brasil, em conhecer a música brasileira, a cultura do futebol brasileiro, em ver onde que a molecada joga bola, tentar aprender umas palavras em português aqui e ali. Outros me parecem muito mais reservados ou muito menos fechados com esse tipo de coisa. Agora, ainda tem esse grau, né, meio exótico mesmo. A gente mesmo trata esses caras como se a gente estivesse recebendo algo muito fora da curva, né? Quando na verdade nem é tanto assim. E a gente pode entrar nos números para ver que alguns deles nem rendem tão bem quanto a gente pode projetar só porque eles vêm da Europa. E é por isso que a gente agora vai falar, como diria Carlos Alberto, não o de Nóbrega, mas outro que também às vezes é muito engraçado. A gente vai falar de nível técnico.
Porque o Payet, por exemplo, desde que ele chegou ao Vasco, ele tem 7 gols, 11 assistências em 70 partidas. Ele participa de um gol a cada 4 jogos, em média. É a pior média da carreira do Payet, empatado com a última temporada dele no Olympique de Marselha, temporada 22-23. Antes disso, o Payet sempre teve uma média de mais do que 0,25 gols por jogo. O Braithwaite, esse me surpreende muito o nível que está apresentando no Grêmio, porque eu acompanhei ele no Barcelona com ataque com Messi e Griezmann, e ele não conseguiu ter minimamente os números que ele tem no Grêmio. Ele tem 15 gols em 31 jogos pelo Grêmio, 0,48 gols por jogo. Em toda a carreira do Braithwaite, ele só conseguiu esses números jogando pela segunda divisão da Espanha. Quando ele jogou no Espanhol de Barcelona, exatamente a temporada anterior ele ir ao Grêmio, ele conseguiu uma média parecida. Para você ter ideia, Fred, no Barça, ele teve 10 gols em 57 jogos. Não era o Barcelona do Hans Flick, não era isso tudo, mas muitas vezes ele tinha o Messi passando a bola para ele, o Griezmann, o Jordi Alba, o Busquets, e ele teve 10 gols em 57 jogos, então chama a atenção que um cara desse consiga ir para o Brasil e fazer uma média de 0,5 gols por jogo praticamente. O próprio Memphis, ele tem 9 gols e 11 assistências em 29 jogos pelo Corinthians até o fechamento dessa edição. É a segunda melhor média da carreira dele. A média é de quase 0,7 participações por gol para gols por jogo. No Barça e no Atlético de Madrid a média era quase metade, era de 0,4. No Lyon, 0,73, um pouquinho acima da média do Corinthians. No Manchester United, claro, foi a pior, de 0,19 participações por partida. Então, assim, cada caso é um caso, mas dá pra ver que não é garantia. Você contrata esse cara e ele vai sobrar. O próprio Memphis, ele encara certas críticas bastante intensas, né? Durante esse Paulistão, por exemplo, pelo Corinthians. Sim, eu estava buscando uma matéria do jornal Sport de Barcelona porque falava sobre esse mercado exótico que é o brasileiro, e eles explicando como que o futebol brasileiro tem conseguido contratar jogadores, e fala das SAFs, do investimento, dos mecenas, dos donos e tal. E eu dei um Google em Diário Sport Memphis Corinthians. E aparecia assim, Memphis renasce no Corinthians. Aí uma matéria de 15 dias depois, Memphis pode sair do Corinthians antes do previsto porque não está rendendo. Memphis vive um inferno no Brasil. Memphis salva o Corinthians com um grande início. Então também o que a imprensa de fora muitas vezes vende é esse lá e cá, essa oscilação muito comum da paixão do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro oscila muito em sensações porque numa semana o cara é o melhor do mundo e na outra é o pior. Então, quando a imprensa internacional vai falar do que está repercutindo no Brasil, muitas vezes trata também com essa paixão que é retratada no Brasil, o que os caras vivem fora. Não é garantia de sucesso nem de fracasso, o que é garantia é de atração, e eu acho que isso, uma melhora da cultura do futebol brasileiro. Não porque os caras são culturalmente melhores do que nós, tá? É simplesmente por ter mais troca. Vir gente de fora, uma outra maneira de ver e de viver futebol, eu acho que tende a fazer bem do que a gente ficar só fechado no nosso mundo, tendo sempre as mesmas experiências, as mesmas opiniões, o mesmo tipo de vida, por mais que seja uma vida futebolística, Fred. E no fim das contas, cara, a parte do entretenimento é o que nos atrai pro futebol sim ou sim, né? Então, esse Mundial de Clubes vai ser legal pra caramba porque a gente vai ter um Chelsea e Flamengo, cara. Porque a gente vai ter um PSG contra Botafogo, assim, é coisas que a gente só faz no videogame. E esses jogadores vindo também é meio que isso, né? Quando é que você imaginar um Seedorf vestindo a camisa do Botafogo? O Memphis vestindo a camisa do Corinthians? Correndo atrás do ônibus, inclusive, né? Correndo atrás do ônibus, inclusive. O cara vivendo experiências que são muito nossas. E por conta da distância do futebol europeu, por isso que é mais interessante e mais diferente a gente ter um europeu aqui do que ter... Mas ainda assim, o Luis Suárez é muito grande, né? Por ser esse cara que viveu o ápice no Barcelona e tudo mais, no Liverpool. Mas quando esses caras se aproximam da nossa realidade, acho que traz... É um barato, assim. É um barato caro, mas é um barato muito legal, assim, que acho que todo mundo curte um pouco essa atratividade. E esses torcedores de fora podem vir junto com isso também. Na América, quem faz isso hoje em dia também é o México, né? Tem conseguido contratar alguns, o Sérgio Ramos tá lá, o Gnac já há muitos anos saiu do futebol francês, meio que no auge da carreira dele novo, ainda foi pra lá, e alguns poucos no futebol argentino, né? O Ander Herrera tá jogando no futebol da Argentina, o Muniain também tá por lá, que jogou no Atlético de Bilbao, tem o Cavani também, que é um uruguaio, mas um desses internacionais pelo futebol argentino, mas hoje pela capacidade econômica do futebol brasileiro, muito mais no Brasil com Z. Fred. Brasil com Z. E vamos então para o nosso Brasil com Fora do Contexto? Fora do Contexto.
Fred Caldeira, então já que a gente está falando de gringo no Brasil, eu peguei uma extensa lista, desde os anos 90 para cá, e algum antes, para falar de alguns gringos que passaram pelo futebol brasileiro que me chamaram a atenção. Eu vou pegar basicamente europeus também, porque os argentinos, paraguaios, uruguaios, D'Alessandro, Tevez, Sorin, Gamarra, pô, esses caras a gente conca, esses caras a gente conhece porque passaram muito tempo e era mais fácil de se adaptar ali à cultura do futebol brasileiro, né? Eu quero lembrar do Piekarski, não sei se você lembra dele, saiu da Polônia. Eu só não lembrava, eu lembro. Roteiro. Eu lembrava porque ele chegou meio que junto do Petkovic. Então era assim, os gringos, acho que teve matéria da Placar, assim, os gringos do futebol brasileiro, bem caricato, assim, sabe, estereotipado. Anos 90 era assim mesmo. E o que me chama a atenção é que ele saiu da Polônia para o Atlético Paranaense, aí ele foi para o Flamengo, ele voltou para a Polônia, isso foi 96, 97. Ele voltou para a Polônia em 97 e depois ele foi jogar no Mojimirim. Você imagina ele explicando em casa? Não, peraí que eu ainda preciso viver mais uma etapa no futebol brasileiro. O que? Eu preciso disputar o Campeonato Paulista pelo Mojimirim. E jogou pelo Mojimirim 6 meses e voltou depois para a Polônia. Não sei exatamente o que aconteceu com ele. Um que eu vi muito de perto era o William Anden, goleiro camaronês, que passou 3 temporadas no Cruzeiro, reserva do Dida, e depois foi para o Bahia. Ele foi reserva da Copa do Mundo de 98 pela seleção de Camarões. E eu procurei e não achei, mas diz que teve um Cruzeiro e Valério Doce, que ele tomou um gol de fora da área, um frango e tal, e ele falou que não enxergava de noite. Um goleiro. Tem o caso do Petkovic, e aqui eu vou fazer um quiz com você, Fred. Opa, por favor. Primeiro, ele chegou em 97. O Petkovic começa o ano de 97 pelo Real Madrid e termina no Vitória da Bahia. E ele faz carreira no futebol brasileiro passando por 7 clubes. Quais foram os clubes que Petkovic defendeu no Brasil? Tempo na tela. 7 depois do Vitória ou contando com Vitória? Contando Vitória. Tá, então Vitória, Flamengo. Eu não vou em ordem, tá? Vou tentar lembrar aqui. Tá, sim. Vitória, Flamengo, Fluminense, Vasco. Rapaz, onde mais o Petkovic jogou? Ó, estão faltando 3 estados diferentes. 3 estados diferentes. Onde mais? O Pet jogou no Sul, não jogou? Ou não? Caramba. Eu tô com a memória ruim, então. 3 estados... Ele não jogou em São Paulo. Jogou. Ele jogou em São Paulo? Jogou em São Paulo. No Santos? Exatamente. Ele jogou no Santos, cara. Ele jogou no Santos. Se eu não estou enganado, em 2008 ou primeiro semestre de 2009, antes de ir pro Flamengo, alguma coisa assim. Caramba, eu tinha esquecido disso, é verdade. Ele jogou no Santos. Ele jogou em Minas? Ele jogou em Minas. Ele jogou no Cruzeiro? Quase. Jogou no Galo? Eu não lembro do Pet do Galo. Jogou no Galo. Ele foi o camisa 10 do Galo no ano do centenário, em 2008. Caramba, cara, em 2008, olha só, E qual é o outro que eu tô esquecendo, então? O Goiás. Aí também, realmente. Aí é demais, né? Eu também só vi na ficha, eu não lembro minimamente do Petkovic no Goiás. Eu ia chutar um Figueirense, assim, meio que ele ficou Edmundo, sabe? Edmundo, Argel, sabe? Schwenk, Petkovic. Schwenk. Ó, Schwenk é muito bom. Continuando uma lista inusitada aqui, Balói. Você lembra do Balói? Balói, lembro do Balói. Zagueiro da Costa Rica, fez 63 jogos pelo Grêmio e foi expulso 6 vezes. Não fazia prisioneiros. A cada 10 jogos era um cartão vermelho. E fora que ele recebeu 14 amarelos. No Brasil, 3 amarelos suspendem. Eu não sei aí por quantas competições, se ele ficou beirando suspensões ou não, mas deve ter tido 4 suspensões de amarelo, mas se foi vermelho direto, pelo menos mais uma pelos vermelhos, umas 10 suspensões nos 2 anos que ele ficou pelo Grêmio. E para finalizar, o Kazu. O Kazu é um japonês que foi sozinho para o Brasil com 15 anos de idade, no início dos anos 80, querendo virar jogador, fez base no Juventus da Moca, acabou se profissionalizando pelo Santos, e ele passou por Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, 15 de Jaú e Curitiba. Passou por vários clubes do futebol brasileiro, jogou até os 38 anos de idade e depois aos 45 ele retornou para fazer mais 8 jogos por um time de Portugal. Muita gente acha que ele inspirou o capitão Tsubasa, né? O Oliver Tsubasa e tal. Supercampeões. Supercampeões. Mas eu acho que os Supercampeões depois da TV é diferente do mangá.
original, da revistinha em quadrinhos original. Porque o Capitão Tsubasa foi lançado em 81 e o Kazu nem era jogador ainda, então ele foi profissionalizado em 86. Foi um outro jogador japonês que jogou no Brasil, que inspirou o Capitão Tsubasa, que é o Murasashi Mizushima, que acho que nem chegou a jogar no profissional, jogou poucos jogos no profissional, ele fez base no São Paulo, e neste japonês se inspirou para fazer eu não sei quem foi que escreveu o mangá, mas se inspirou em outro brasileiro, um outro japonês Tsubasa. que passou pelo Brasil. Bom demais. Teve um conteúdo que a Premier League fez recentemente, que eu achei bem legal, que é perguntar para os jogadores qual o desenho eles gostavam quando eram crianças, e o Darwin gostava do Chaves, o que eu achei muito bom. E tinha alguém de alguma nacionalidade que eu não esperava que citou os Super Campeões. Então foi um negócio que não fez sucesso só, sei lá, em Brasil e Japão. Não. Aqui vira e mexe é lembrado aqui na Espanha. Ah, então. Vira e mexe é lembrado. Inclusive, assim, vai ser tema para algum outro Out of Context, a gente vai ter que achar um episódio que dê gancho para isso, que é normalmente o que a gente faz. Exato. Que o Oliver Tsubasa termina a carreira no FC Catalunha, que é o Barcelona. Só não lembrava disso. Que é o Barcelona. E, assim, as imagens que tem dele jogando são bizarras, assim, de bandeiras espanholas da época de ditadura e tal. Vai ser tema para um próximo que a gente trouxe aqui a história do FC Catalunha e do Oliver Tsubasa lá. Então, vamos pensar. Tem que pensar num tema muito específico para conseguir trazer isso. Ou nem tanto, a gente vai conseguir. Algum tema que seja volta do Barcelona para casa, Camp Nou, dá para trazer, sabe? Assim, isso já tá essa imagem do Camp Nou já dá. Já está contratado. O meu Out of Context, ele vai lembrar, por um ponto de vista muito particular, a grande passagem do Zizal pelo Corinthians, né? Para a molecada que talvez não tenha vivido essa onda maravilhosa que durou 2 meses. Né? O Zizal, ele chega em 2012, é apresentado no Parque São Jorge, cara, assim, uma coisa que era só pra jogadoraço, né? Não sei como é que é hoje em dia, mas na época era só Ronaldo, Roberto Carlos, e aí foi lá o Zizal ser apresentado com toda a pompa, aquela ideia de tentar trazer um pouco o mercado chinês para o Corinthians. Durou 2 meses, 3 jogos e 1 assistência. E o Zizal, ele voltou para o futebol chinês logo depois, e eu achei uma matéria do UOL do dia 12 de dezembro de 2013, falando o seguinte: namorada diz que Zizal não é romântico e já planeja relação à distância. E aí, cara, as aspas dessa matéria são um negócio que eu acho fantástico, assim. Ela fala: nós estamos juntos e vamos continuar com a internet. Eu acho muito bom que nessa época a gente se referia à internet como internet, né? Hoje em dia a internet não é essa entidade. As pessoas moram na internet. Exatamente. Ela conta que a internet foi fundamental no início do namoro. Aí ela diz: ele fez o pedido por mensagem do celular. Foi em chinês, muito bonito, mas é difícil traduzir para português. Eu gosto muito. Difícil, ela não entendeu. Ela claramente não entendeu de primeira. Não, então, ela chegou ao Brasil com 12 anos, mas ela é chinesa. Então ela que é difícil traduzir para o português. Bom, não sei se ela fala chinês ou não. Tá. Eu não sei se ela quis traduzir para matéria e não conseguiu traduzir para reportagem, não sei. Mas aí ela termina falando o quê? Cadê? Que aí pergunta se a relação vai durar, né? Porque ela acho que jogava tênis de mesa no Brasil e ele voltou para a China. E ela falou: não sei se vai durar. A gente ainda nem tem anel de compromisso. E eu acho essa uma bela haste para terminar essa matéria sobre esse namoro que eu não sei se durou, não sei se a internet conseguiu ser, de fato, um pilar de sustentação para essa relação do Zizal, que durou 2 meses no Corinthians. Agora, ele só fez 3 jogos? Porque nessa época eu trabalhava na Rádio Globo de São Paulo e eu achava que eu tinha feito em Campeonato Paulista, essas coisas, alguns jogos dele. Assim, eu achava que eu tinha trabalhado em gol do Zizal, sabe? Doideira, assim, tem aquela propaganda, né, da Caixa, não lembro se era propaganda ou se acho que foi alguma coisa pra viralizar, que era o Emerson falando: gente, o Zizal tá lendo. Sim, aquilo era bom pra caramba. Eu achava que ele tinha durado muito mais. Ele durou, até onde eu vi, 3 jogos. Assim... 3 jogos oficiais. Né? Eu acho que deve estar certo. É simplesmente a memória me traindo, sabe? Assim, mais de uma década depois. Que eu achava que ele tinha ficado, sei lá, uns 2 anos no Corinthians e jogado pouquinho. Acho que ele tinha feito, sei lá, 15 jogos em 2 anos, alguma coisa assim. Que eu tinha trabalhado em alguns jogos do Zizal. Se bobear, eu não trabalhei em nenhum. Eu não fazia tantos jogos no Corinthians assim.
Foi uma passagem que deu muito mais certo como causo, do que como futebol. Nem sei se tem torcedor no Corinthians, na China, por causa disso, sabe? Mas eu suspeito que se tiver muito mais pelo Mundial conquistado lá do que pelo Zizal. Agora, o Zizal teve uma participação especial no Corinthians, assim como muitos atores fazem apenas uma participação especial em Game of Thrones, porque todo mundo vai morrendo e o elenco vai mudando a cada temporada, basicamente. A nossa indicação da Max para vocês, baseada na saga de livros de George R.R. Martin, Game of Thrones conta a história das nobres famílias de Westeros no caminho para a conquista do Trono de Ferro. Você assiste essa série completa e já acabou. Então, aqui eu posso dar um spoiler e falar que no final o rei de tudo é um pato. Posso contar aqui pra vocês. Que é o final de Game of Thrones, Fred. É bom demais. Essa aí eu já assisti 2 vezes. Assisti lá atrás, completa, e depois, recentemente, eu embarquei nessa com a Sarah pra ver todas as mortes, cada vez mais surpreendentes, e a preparação física dos personagens também, porque se na primeira temporada eles demoravam uma temporada inteira para cruzar o Westeros, na última temporada, correndo com o roteiro, eles cruzavam o Westeros em um episódio. Você sabe que outro dia eu tava vendo alguém falando, não vou lembrar quem foi em algum podcast, que começou a assistir Game of Thrones porque ficava perdido no papo dos amigos. Todo mundo comentava sobre Game of Thrones e a pessoa ficava fora, e ela queria conversar com os amigos, então ela começou a assistir para não ficar de fora das conversas. E domingo à noite assistia o Jogo dos Tronos. E gostou? Gostou, no final das contas gostou, porque tava comentando isso, que era uma das séries preferidas e tal, que acabou pegando mesmo. Não lembro quem foi, acho que foi no podcast do Bop, do Bopismo. Bopismo, grande Bop. Mas eu não lembro quem foi que falou. Agora me falha, não sei se foi o VS que ele foi lá, não lembro. Mas que falou isso, que começou a assistir para não ficar de fora das conversas e que depois gostou muito de Game of Thrones. É a indicação da Max para vocês, a série completa tá lá. E o que agora está aqui é o resumo. Fred Caldeira, como que você resume um gringo no Brasil? Cuidado, né? Assim, não fica muito com o celular para fora do bolso. Se bem que tem várias cidades europeias que também estão com esse problema hoje em dia, Londres inclusive. Mas, cara, eu acho muito legal. Eu acho bom que a gente seja também isso, né? Mas não pode ser o grande catapultador da qualidade do futebol brasileiro. A gente não precisa depender do Memphis dizer que é legal jogar aqui para sentir que é legal jogar aqui. Como você vinha dizendo, né, se preocupar com o mercado interno antes do que com o mercado externo. Pescar na piscina sul-americana tem dado muito certo para diversos clubes, né? Vários dos melhores jogadores dos últimos anos no futebol brasileiro são de países vizinhos da América do Sul. Isso é um problema para o continente. Eu acho esse desequilíbrio econômico prejudicial para outros países, para outras ligas, para Libertadores, para a Sul-Americana. Isso é outro papo, que não precisa ser colocado hoje, ainda mais na hora do resumo. Mas é muito legal quando a gente tem esses caras de carreiras mais cheias de pompa no futebol europeu, também vindo para o nosso quintal e gostando do nosso quintal. Isso faz bem também para a autoestima, no fim das contas, né? Eu acho que é uma boa, pelo que eu disse durante o programa, é por isso que tem um resumo, que é para depois a gente resumir, para a cultura do futebol brasileiro. Acho que a gente tem alguma coisa a aprender com outra forma de viver futebol, talvez mais profissional, talvez menos cai em alguns casos, por exemplo. Outro dia o Memphis, no gol do Corinthians contra o Palmeiras, ele toma um encontrão, não cai, prefere ficar em pé e continuar a jogada. Acho que de vez em quando isso pode fazer bem. Eu acho que também essas grandes estrelas atraem outros jogadores menos potentes e tal para o futebol brasileiro, que também é bom. Então tem um chamado, se o Memphis está indo para lá, talvez possa ser uma boa eu também ir. Esses caras podem convencer também outros jogadores a irem para o futebol brasileiro, para aumentar a troca, para simplesmente culturalmente ficar algo mais rico, enriquecedor para os nossos jogadores e para o nosso futebol, e também um entretenimento a mais, ver grandes estrelas que a gente via até outro dia. O Memphis tem 3 anos, era a esperança do Barcelona pós-Messi, e hoje ele é a camisa 10 do Corinthians. Acho que isso é muito legal. O Luis Suárez saiu do Atlético de Madrid, tinha sido campeão espanhol 2 anos antes para jogar pelo Grêmio. Esse tipo de coisa também acho que é muito legal para o futebol brasileiro ser mais atrativo, primeiro para a gente, primeiro para quem está no Brasil, quem vai para o estádio, quem vai assistir a televisão, e depois também para fora. E eu acho que isso tende a continuar por mais tempo.
por essa diferença econômica que tem do Brasil para a América do Sul, e também porque não tem fair play financeiro, as receitas estão aumentando e o volume de gastos também está aumentando exatamente por não ter fair play financeiro. Acho que a tendência é o Brasil ainda conseguir atrair mais e mais gringos para se apaixonarem pela água de coco. Do coco dá para fazer tudo com coco, Fred. Cada vez mais. Dá para fazer tudo com coco. E que, enfim, a gente também possa estereotipá-los como eles nos estereotipam. Outro dia eu vi a bandeira do Liverpool com o Alisson na cabeça do Cristo Redentor, né? O Alisson que é nascido em Porto Alegre. Exatamente. Eu acho que uma boa forma de estereotipizar os gringos é assistir os comediantes gringos no Brasil, porque eles já fazem isso muito bem. É verdade. A gente pode rir deles e eles achando que é com eles. Um abraço pro Paul Cabanes, inclusive. Que é bem bom. Até o próximo programa, Marcelino. Até a semana que vem, pessoal. Terça-feira, 11 da manhã, horário de Brasília. Estamos aqui.